Boa tarde, queridos amigos. Veio aqui ao meu coração e eu quero falar rapidamente. Não tinha nada disto planeado, mas como eu sempre digo, ou alguns já me ouviram dizer isto, quando eu sinto a inspiração, e é mesmo isso, não tem outra palavra, a inspiração para falar, para gravar algo, eu gravo. Seja para uma, seja só para mim, seja para 10 pessoas, seja para 20, não importa. O certo é que eu não posso deixar de obedecer ao impulso do Espírito Santo para falar. É interessante que uma vez Jesus, eu não sei se já uma vez mencionei isto num dos meus vídeos, eu tenho muitos vídeos no meu canal de YouTube, mas veio agora aqui ao meu coração e estou aqui no Evangelho de João. O Evangelho de João é infinito, é impossível. Quanto mais nós lemos, mais revelação nós temos, e de coisas que eu já li. Eu tenho 33 anos que conheci Cristo, nasci de novo e nunca me canso, jamais. E agora estava verdadeiramente a pensar nesse versículo sobre a questão de nós nos conhecermos Cristo e termos revelação da palavra de Deus. Um dia Jesus disse a Nicodemos, nós reconhecemos, muitos não conhecem, mas aquela passagem de João capítulo 3, quando Nicodemos, um dos principais dos fariseus, foi ter com Jesus, era um homem sincero e queria saber, porque aquilo que Jesus estava a fazer, os milagres que estavam a acontecer, jamais alguém tinha feito. Aliás, está escrito, ouça, agora de repente lembro-me, em Mateus capítulo 9, versículo 32, depois de Jesus, perdoem-me se eu falhar aqui um versículo ou outro, mas capítulo 9 de Mateus, versículo 32, Jesus, depois de efetuar um extraordinário milagre, diz assim a palavra, as pessoas olhando, portanto, sobre isso disseram, jamais vimos coisa como esta em Israel. No capítulo 2, versículo 12 de Marcos, refere-se ao mesmo episódio em que as pessoas exatamente disseram, nunca, jamais vimos tal coisa em Israel. A ver os milagres de Jesus. Em Lucas, eu estou só a referir os 4 evangelhos. Lucas capítulo 5, versículo 26, depois de um grande milagre de Jesus, as multidões diziam, hoje vimos prodígios. Olha, eu não estava à espera de falar isto, porque eu vou falar do capítulo 14 de João. Mas, e também em João, capítulo 7, versículo 32 até 46, fala aquele episódio quando Jesus estava a pregar no templo e os invejosos dos fariseus do templo, dos religiosos da altura, mandaram os guardas do templo prender Jesus, e os religiosos foram. E eu costumo dizer isto, o erro deles foi que, em vez de obedecerem a uma simples ordem, ficaram a ouvir o que Jesus estava a dizer por uns minutos. Eu não sei quantos minutos, a Bíblia não diz, mas eles ficaram a ouvir Jesus. É como que dissessem um para o outro. Provavelmente eu imagino que foram 2 guardas e diziam um para o outro, espera, vamos ouvir este homem, este é tão famoso. O que é que se passa? Porquê é que eles têm tanto ódio a Jesus? Porquê é que eles têm tanta inveja? Porquê é que nós temos que prender este homem? Quando aquilo que eu ouço é que este homem não fez mal nenhum, este homem só prega o amor. Então esses 2 guardas pararam para ouvir Jesus. E a Bíblia diz, por favor vá lá, tem uma Bíblia, vá lá. A palavra de Deus diz em João capítulo 7, 46, que quando eles foram interrogados e regressaram para os seus oficiais do templo, que lhes tinham dado uma ordem para prender Jesus, e estes lhe perguntaram, mas por que não o trouxestes? Eu dei-lhes uma ordem simples. Eu fui militar, eu sei o que é que isso quer dizer. E estes 2 homens, completamente virados porque ouviram Jesus, foram tocados no seu coração, pararam para ouvir. Ouviram e disseram assim, jamais alguém falou como este homem. Só não está escrito qual foi a repreensão, o castigo que estes 2 guardas tiveram, mas fica aqui esta expressão destes homens, que eu nunca ouvi pregar sobre isto, mas
demonstra, portanto, Mateus capítulo 9, versículo 32, Marcos capítulo 2, versículo 12, Lucas capítulo 5, versículo 26 e João capítulo 7, versículo 46, os 4 evangelhos que falam do extraordinário Jesus, do poder do alto. Eu quero deixar aqui uns minutos sobre eu já uma vez deixei um vídeo sobre, muitas vezes eu prego sobre o poder do alto, sobre o Espírito Santo, sobre o fogo de Deus. Uma vez deixei uma mensagem no meu canal do YouTube que fala sobre o Espírito Santo, a maior necessidade da igreja. E hoje, ao estar aqui, eu não preparei nada. Simplesmente eu estava a ler o capítulo 14 de João. E eu quero que seja uma bênção para aqueles que vão ouvir, porque eu creio que a inspiração do Espírito Santo não é do Fernando, não é da minha mente natural, eu não preparei nada, e eu creio que aqueles que vão ouvir com um coração humilde, com sede e fome, vão receber, e é isso que importa. Muitas vezes, eu já disse isso várias vezes, não me importa, na Malásia, quando eu pregava, eu sempre dizia, esqueçam o meu nome, mas não esqueçam a palavra, não esqueçam a mensagem, não importa o mensageiro, o que importa é a mensagem. E Jesus estava aqui, é chamado estes versículos, capítulos 14, 15, 16 e 17, um dos capítulos mais esquecidos, que o diabo tem tentado abafar, impedir que seja revelado. Porquê? Porque fala do Espírito Santo. Isso era outra história, isso é outra mensagem. Mas Jesus estava aqui a confortá-los, porque o título que está aqui neste capítulo 14 de João está assim: Jesus conforta os discípulos. Claro que isto é só um título, isto não é a palavra de Deus, mas depois Jesus está a falar, ele está a dizer, eles estavam-se a perceber que estava a chegar ao fim do ministério de Jesus. E Jesus estava a dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. No reino do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar para quando eu estiver pronto, eu vos tomarei para mim mesmo. Ele está-lhes a explicar isto. E ele continua a dizer, e quando eu for, eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. E vós, ouça agora isto, que é aqui que eu quero chegar. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus estava a falar aos discípulos depois de 3 anos e meio de estar com eles, de demonstrar este poder incrível, de nunca falhar uma palavra. Ouça, isto não é só para os discípulos, é para nós todos. Esta mente natural, esta natureza pecaminosa em que nós nascemos e vivemos, é um processo, é uma jornada. E Jesus nunca desistiu deles como Ele nunca desiste de nós. E Jesus está a dizer, eu nunca falei sobre isto, nunca gravei isto, nem nunca preguei sobre isto. Estava agora aqui a ver ao meu coração. E vós sabeis para onde eu vou. Não se turbe o vosso coração. Eu vou para o Pai. E Tomé, está aqui escrito no versículo, capítulo 14, versículo 5 de João, diz assim, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como poder saber o caminho? Desculpe. Respondeu-lhe Jesus, ele nunca perdeu a paciência com os discípulos. Como saber o caminho? Nós não sabemos para onde tu vais, estás-nos a dizer. Nós não sabemos como é que nós sabemos o caminho para ir lá. E é aqui que Jesus responde aquele versículo dos mais famosos, mais populares do mundo, mais importantes, que Jesus disse. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Tomé, tu estás-me a perguntar para onde eu vou, não sabes o caminho. Eu sou o caminho. Eu estou convosco 3 anos e meio, tu não estás-me a perguntar, não sabes o caminho. Ouça, continua o discurso. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus continua a dizer, se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Se vós me tivesseis conhecido. Ouça, Jesus está a falar para os discípulos que têm estado com ele 3 anos e meio. Ele está a dizer, se vocês me tivessem conhecido, andaram comigo este tempo todo e estão a fazer essas perguntas. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E o tendes visto. Ó Pai, agora veja o Filipe. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta.
Disse-lhe Jesus: ó Filipe, há tanto tempo que estou convosco e não me tens conhecido. Tu estás-me a pedir para te mostrar o Pai, então tu estás comigo este tempo todo e não me tens conhecido. Eu não estou a falar as palavras minhas, eu estou a ler. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como me dizes tu, mostra-nos o Pai. Ó Filipe, então tu estás comigo este tempo todo. Ó Tomé, então tu estás-me a perguntar para onde eu vou. Então tu não sabes para onde eu vou. Filipe, tu estás-me a perguntar, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Então tu estás comigo este tempo todo, não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. E ele continua neste capítulo tremendo. Mas estas palavras só podem ser absorvidas, só podem ser carne da nossa carne, osso do nosso osso, revelação no nosso coração, quando nós nos aproximamos com um coração humilde, com sede e com fome. Estes discípulos, que eram os próximos dele, ainda não tinham entendido. Eu vou continuar a ler, porque mais do que as minhas palavras, esta passagem é tremenda. Eu estou a falar sobre o poder de Deus, sobre conhecer Cristo. Sentir no meu coração falar um pouco sobre isto, sobre o poder do alto, sobre mais do que a palavra, do que a letra. É o Espírito que vivifica. A minha palavra, a palavra que eu vos tenho dito é Espírito e vida, disse Jesus. E ele continua a falar. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ó Filipe, tu não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Olha agora, ouça agora isto. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos pelas mesmas obras. Filipe, crê em mim pelo menos por aquilo que tu viste, pelas mesmas obras, pelos milagres que só Deus podia fazer. Tu não crês em mim por causa somente das palavras, que já são extraordinárias. Jamais alguém falhou uma palavra da boca de Jesus. Tudo o que ele disse que ia acontecer sempre aconteceu da forma que ele dizia que acontecia. E não vou estar aqui a referir, porque já referi noutros vídeos. E Jesus, com aquela paciência que eu não consigo entender. Ó Filipe, ao menos se não crês em mim por aquilo que eu digo, por aquilo da palavra que confirma, ao menos crede que eu e o Pai somos um pelas mesmas obras, pelos milagres. Crede-me ao menos, está escrito aqui, ao menos, pelo menos, pelas mesmas obras. E depois Jesus diz mais uma vez aquele versículo que é conhecido, mas nós temos que entrar neste contexto. Assim como eu falei aqui quando Jesus disse no versículo 6, em verdade te digo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porquê? Porque o Tomé estava a dizer, qual é o caminho para ir para o céu? E Jesus disse, então tu estás comigo este tempo todo e não sabes o caminho. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora Jesus, no versículo 12, continua a falar agora com Filipe, era com Tomé, agora com Filipe, ele diz assim, crede-me ao menos pelas mesmas obras. Em verdade te digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e as fará maiores ainda. Não sei se você acredita que isto está escrito, não sou eu que estou a dizer, foi Jesus que disse. Filipe, crede-me pelas mesmas obras. Olha, eu vou dizer, em verdade te digo, olha, que é verdade o que eu estou a dizer. Se tu creres em mim da forma que eu te expliquei, da forma que eu falei, segundo as Escrituras dizem, se tu creres em mim sem duvidar tudo o que disseres, com a tua boca, crendo no coração, te será feito. Se disseres a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidares no teu coração, tudo o que disseres te será feito. Marcos capítulo 11, versículo 22 a 24. Filipe, em verdade te digo, que aquele que crê em mim também fará as obras. Não é só as palavras.
O reino de Deus não são só palavras, são obras. É o poder do alto, é o poder do Espírito Santo. Fará as mesmas obras que eu faço. E as fará maiores ainda. E as fará maiores ainda. O que significará esta palavra maiores ainda, só Deus pode revelar. Será só em quantidade? Será em qualidade? Será em espetacularidade? Deus já fez isso através de pessoas, foi espetacular. Por exemplo, Deus curou pessoas através da sombra de Pedro, que nunca aconteceu com Jesus. Deus curou pessoas através de lenços que pessoas traziam ao apóstolo Paulo. Está lá em Atos capítulo 19, versículo 11. Que pessoas trazendo lenços e que que Paulo ungiu, quando levavam e colocavam sobre os enfermos, eram curados. Jesus nunca fez isto. Não estou a dizer que é mais ou menos espetacular, só estou aqui lembrei-me de repente. Quando Jesus disse, maiores obras fareis. Sim, em quantidade, é óbvio, porque Jesus foi para o Pai, ele só esteve aqui 3 anos e meio. Existem homens de Deus, nós somos o povo de Deus, nós somos ungidos pelo mesmo Espírito Santo. Podemos fazer maiores obras, em quantidade, curar mais pessoas, ser usado para manifestar a glória, para expulsar mais demónios do que Jesus fez. Claro, porque Jesus só teve 3 anos e meio. Em qualidade, sim, também. Só o Espírito Santo poderá revelar isso e trazer isso ao nosso coração. Porquê é que eu estou a falar isto? Nem esperava falar estes minutos todos, porque eu creio verdadeiramente. Nós temos uma dívida. Eu vou aqui, desculpem, estou-me a lembrar aqui, eu estou em João 14. João capítulo 5. João capítulo 5, versículo, eu não tenho a certeza, mas sobre as obras são mais importantes do que as palavras. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Jesus disse aos discípulos, os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, curarão os enfermos, expulsarão demónios. Ouça, nunca passou pela cabeça de Deus, deixe-me dizer assim, nem de Jesus, a sua igreja não manifestar o poder de Deus, o poder com milagres associado à pregação da palavra. Não existe verdadeiro evangelho de Deus sem o poder de Deus. Deus prova que é Deus. O poder do alto é manifestado em Jesus através dos milagres que ele fazia. Ouça isto. É a altura da igreja. Isto são séculos, são décadas, são séculos, milénios nas trevas, salvo raras exceções com manifestação pela misericórdia de Deus, de avivamentos em que Deus manifestou esse poder e continua a haver. Há sempre um remanescente, há sempre igrejas avivadas em fogo. Mas é suposto a igreja no mundo inteiro viver o sobrenatural naturalmente. O sobrenatural naturalmente. Naturally supernatural. Naturalmente sobrenatural. Ouça aqui. João capítulo 5, versículo 35. Jesus estava a falar sobre João Batista. Ele era a lâmpada que ali ardia e alumiava. E vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Agora ouça o que Jesus disse dele próprio. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. O meu testemunho, o meu poder, a minha importância é maior do que a de João. Ouça porque é que ele diz isto. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. Está tudo dito? Está tudo dito. Em Mateus capítulo 11, versículo 4, quando os discípulos de João vieram ter com João, porque o João Batista teve ali uma crise de identidade. Ele reconheceu Jesus quando ele veio para ser batizado no Rio Jordão. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando foi preso, e eu não estou a julgar João Batista,
Mas quando foi preso houve ali uma crise de identidade porque ele não estava a perceber. Ele pensava que não iria terminar daquela forma. Deixa-me dizer desta forma. E ele envia discípulos seus a perguntar a Jesus: Jesus, és tu aquele que nós esperávamos ou devemos esperar outro? E Jesus respondeu: Ide e dizei a João: os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. O que é que Jesus disse? As obras que eu faço provam que eu sou o Filho de Deus. As obras que eu faço. Foi a resposta de Jesus para provar que ele era quem ele dizia que era. Ide e dizei a João: os cegos veem, os milagres acontecem, o poder do alto é manifesto. Ponto final. Não existe verdadeiro evangelho sem o poder do alto, sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo, que é o poder do alto. A presença de Deus é o poder de Deus. O poder de Deus é a presença de Deus. É impossível Deus estar num lugar e as coisas ficarem na mesma. Não me venham com histórias. Como eu ouvi tantas vezes, tantos pastores que não sabem mais, perderam completamente a noção do que é a presença de Deus, se é que alguma vez experimentaram a presença ou o poder de Deus. E dizem: Deus está aqui, não está nada. Está na sua misericórdia. Deixem-me dizer, porque Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles pela sua misericórdia. Mas Deus não está naquela dimensão que nós vemos no início da igreja original, da igreja de Atos, no livro de Atos, em que as paredes tremiam, em que eles eram cheios do Espírito Santo, com ousadia, iam e pregavam o Evangelho. Um dos sinais da presença de Deus e do poder de Deus no meio da sua igreja é a ousadia para pregar o Evangelho. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Os milagres acontecem, os cegos veem, sabem, quando Jesus ressuscitou, está lá em Lucas capítulo 4, e era a resposta à profecia de Isaías 61 sobre Jesus. E quando Jesus entra na sinagoga, naquele dia histórico, todos deveriam tremer, e tremeram. Quando lhe foi dado o livro para ele ler, e ele abriu o livro, e calhou logo a ser em Isaías. Olha, eu vou aqui abrir. Em Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Estou aqui. E ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os oprimidos. E ele fechou o livro naquele dia. Esta profecia tinha sido pregada 700 e tal anos antes. Ele fechou o livro. Todos os olhos estavam postos nele, diz a Bíblia. E ele disse: hoje, nos vossos ouvidos, se cumpriu a Escritura. No fundo, ele estava-lhes a dizer: hoje, esta Escritura foi cumprida. Mas eles sabiam que aquela Escritura tinha sido falada sobre o Messias. No fundo, Jesus estava a dizer: hoje, em frente a vocês, eis aqui o Messias, o Cordeiro de Deus. Eu vim para curar, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para libertar os cativos do diabo, para curar os quebrantados de coração. Esta é a missão de Jesus: pregar, curar e ensinar. Está escrito em Atos capítulo 10, versículo 38. Quando Pedro está a falar de Jesus. Olha, agora não tenho tempo para ir lá. Mas quando Pedro se cumpriu a profecia que Jesus lhe deu em Mateus 16, eu dou as chaves do reino dos céus. Ou seja, Jesus estava-lhe a dizer: tu vais ser o primeiro a abrir a pregação do Evangelho aos gentios. E ele está na casa de Cornélio. E ele começou, esta profecia se cumpriu de Jesus sobre Pedro. E agora Pedro diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo.
E Jesus disse assim: como o Pai me enviou a mim, assim eu vos envio a vós. O Espírito Santo que veio no dia de Pentecostes é para preparar, é para ungir a igreja para fazer as mesmas obras que Jesus fez, como está escrito em João capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim não só fará as obras que eu faço, mas as fará maiores que eu, porque as obras que eu fiz não foi no meu poder. Eu abdiquei do meu estatuto de Deus. Esse estatuto ficou no céu. Tudo o que eu fiz na terra foi pelo poder do Espírito Santo. Por isso eu vos dei o exemplo para que aquilo que eu fiz vós possais fazer também, pelo poder do Espírito Santo. É por isso que começa a igreja de Atos, e é toda no poder do Espírito Santo, com os mesmos milagres que Jesus fez. Ao ponto do apóstolo Paulo chegar a dizer e chegar a fazer, a manifestar as mesmas obras, e o apóstolo Pedro chegaram a manifestar, o Estevão, todos os apóstolos manifestavam o poder do alto. Aleluia, glória a Deus. Como o apóstolo Paulo depois nas cartas, estou-me a lembrar agora de repente a carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, que ele disse, ele já estava a manifestar, ele já tinha que dar instruções à igreja, porque a igreja já se começava a tentar organizar e ser na mente natural, só no conhecimento da palavra. Sempre foi o problema da igreja ao longo dos séculos, e é hoje a mesma. É o conhecimento, é o intelecto. E o apóstolo Paulo lhes disse, olhem, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Eu vou abrir aqui, porque eu sei este cor, mas eu quero abrir. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Está aqui. É diferente quando nós abrimos a palavra de Deus. Está aqui. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 4. O Paulo está a escrever esta carta aos Coríntios. E ele diz assim, a minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, manipuladora de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Eu estou a ler. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Para que a fé das pessoas, do povo de Deus, não se apoie em palavras bonitas de pregadores, que existem milhões por todo o mundo. Mas o povo vive na miséria espiritual, na esterilidade espiritual, nada acontece, em depressão, em opressão, em doenças, e nada acontece. Quando o plano original de Deus é o poder do alto, em que uma igreja vive salva, liberta, curada. Estou a falar de cura física. Cura física, mental, emocional, em nome de Jesus. E para terminar, também vou já dizer, já que estou aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, que diz assim, se eu não estou enganado, diz assim, porque o reino de Deus não consiste em palavra. O reino de Deus não consiste em palavra somente, mas em poder. Mas em poder. Para terminar, as palavras são como as cerejas. Deixem-me ir aqui para 1 Tessalonicenses, mais uma vez, se eu não estou enganado. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, diz assim, sobre a questão do poder, sobre a questão da maior necessidade da igreja. Porque o nosso Evangelho, está o apóstolo Paulo a dizer à igreja de Tessalónica. Mais uma vez ele teve que enfatizar isto, porque facilmente a igreja se desvia do poder, da dependência do Espírito Santo, de que Jesus fez tudo no poder do Espírito Santo, que ele enviou o Espírito Santo à igreja para fazer as mesmas obras ou maiores que ele fez pelo poder do Espírito Santo. No capítulo 14 de João ele diz assim, eu vos enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir do Pai. Ele vos mostrará as coisas que hão de vir. A igreja nunca foi suposto viver sem o poder do Espírito Santo. O resto é religião, que deu cabo de tudo. Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, para terminar finalmente.
Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Porque o nosso Evangelho, o Evangelho real, verdadeiro, não chega, não é verdadeiro, se não chegar até vós, se chegar somente em palavra, mas sobretudo em poder e no Espírito Santo. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Atos capítulo 10, versículo 38. Deus vos abençoe.